Agora, aqui nessa quarta e última parte, eu queria conversar com vocês sobre o que acontece quando nós temos um excesso de carboidratos. A gente já sabe, pela nossa vivência mesmo, que se a gente come muito carboidrato, a gente engorda, né? Acontece a conversão desses carboidratos em gordura. A gente vai ver também nesse bloco 2 como que isso acontece. Tá? Mas, além disso, esses carboidratos são também convertidos, né, a uma outra reserva energética que se chama glicogênio. Tá? O que acontece? Se eu tenho uma entrada excessiva de glicose nas minhas células, então eu tenho aqui, né, a conversão, né, de glicose em glicose 6-fosfato pela ação da hexoquinase, que a gente já viu, a primeira etapa da glicólise. Se todas as minhas enzimas da glicólise estão ficando saturadas por eu ter um excesso, né, de glicose 6-fosfato, isso significa que eu vou começar a ter um acúmulo dessa molécula aqui, né, de glicose 6-fosfato. E isso vai começar a forçar outros caminhos da glicose 6-fosfato na célula, por exemplo, a síntese de glicogênio. Então, aqui eu coloquei uns esquemas para vocês verem como que é o glicogênio. O glicogênio nada mais é do que um polímero de glicose, tá? Ele tem no meio, né, desse polímero grande, a gente tem uma proteína que se chama glicogenina, tá? E ele é altamente ramificado. Então, cada moléculazinha dessa que vocês veem aqui e aqui é uma molécula de glicose, né? E vocês podem ver que ele tem essas ramificações aqui, né? E isso é bem característico do glicogênio, tá? Então, cada núcleozinho desse aqui de glicogênio tem cerca de 55 mil resíduos de glicose, né? Então é bastante coisa, né? E cerca de 2.000 extremidades, tá? Que são essas partes aqui onde se inicia, né, a degradação do glicogênio para a formação de glicose em situações em que o corpo vai precisar. Tá? Então, ramificações, e essas ramificaçõezinhas acontecem entre mais ou menos a cada 8 e 12 resíduos de glicose. Vários tecidos possuem glicogênio, tá? Mas eu vou estabelecer sempre com vocês um padrão de comparação entre hepatócitos e músculos esqueléticos. E eu trouxe aqui, de propósito, fotos, né, de microscopia eletrônica de transmissão desses dois tecidos para vocês. Então, aqui no fígado, a gente pode ver, né, aqui as mitocôndrias bem bonitinhas aqui, em cinzinha claro, tá? E essas bolinhas aqui, eletrodensas, né, mais escuras, que vocês podem ver, são grânulos de glicogênio. Então, essa molécula é uma molécula muito grande, a gente não consegue enxergar carboidratos normalmente, né, polissacarídeos, numa microscopia eletrônica de transmissão. Né? Mas como se trata de uma molécula muito grande, né, a gente consegue enxergar esses grânulozinhos. Nós também conseguimos enxergar esses grânulos do músculo esquelético, que são essas partes pretinhas aqui, que vocês podem ver aqui entre as fibras musculares. Então, né, como eu falei para vocês, a gente vai ter, então, um excesso de glicose sendo convertida a glicose 6-fosfato, né, e esse excesso de glicose 6-fosfato vai forçar o funcionamento de outros caminhos na célula. Né? A glicose 6-fosfato tende, né, mais provavelmente, a seguir o caminho da glicólise. Mas se a minha glicólise está toda engarrafada, porque eu já tenho um excesso dessa molécula, ela vai tentar ir por caminhos mais improváveis. Né? Por exemplo, a reação catalisada pela enzima fosfoglicomutase. Tá? E essa fosfoglicomutase, a reação que ela faz simplesmente é de modificar esse fosfato aqui de lugar. Então, em vez da gente ter uma glicose 6-fosfato, agora a gente tem glicose 1-fosfato, né? Então, o fosfato se moveu, né, do carbono 6 para o carbono 1 da glicose, e isso vai levar à formação de glicogênio. Tá? Então, como que acontece de fato essa formação? Então, como eu já mostrei ali para vocês no slide anterior, a gente tem normal, né, a fosforilação de glicose em glicose 6-fosfato, quando nós temos a entrada de glicose na célula, então isso utiliza, né, gasta ATP. Essa glicose 6-fosfato é convertida a glicose 1-fosfato pela fosfoglicomutase, tá?
E agora a gente começa de fato, né, a ter a produção, né, o alongamento do glicogênio. Então, a partir dessas moléculas de glicose 1-fosfato, a gente tem a formação do que algumas pessoas chamam de glicose ativa para a formação de glicogênio, tá? Que é essa molécula aqui de uridina de fosfato glicose. Então, acontece a utilização de uma molécula de uridina trifosfato, né, e a liberação de um fosfato. Então, a gente tem aqui a glicose, né, só que ligada a uma molécula de uridina de fosfato, tá? Então, uridina de fosfato glicose ou simplesmente o DPG, tá? E aí, quando a gente tem o glicogênio já pré-existente, essa UDPG é utilizada, né, para fazer o alongamento dessas fibras, dessas ramificações ali, né, do glicogênio. Então, a gente tem lá o glicogênio, a gente tem essa molécula aqui da UDPG e temos a enzima glicogênio sintetase, que vai incorporar, então, né, essa UDPG no glicogênio pré-existente, né, fazendo uma nova unidade incorporada, e essa ligação é uma ligação que a gente chama de 1,4-glicosil, tá? Que é o tipo de ligação ali presente nas cadeias lineares ali da glicose. Agora, quando eu tenho que fazer uma ramificação, tá? Ou seja, quando eu quero fazer, né, esse tipo de estrutura aqui, mais uma ramificação, o que acontece? A gente tem lá no glicogênio, né, polímeros contendo essa ligação 1,4-glicosil, né, mas por ação da enzima ramificadora, eu consigo converter essa ligação, né, de 1,4 para 1,6. Essa ligação significa carbono 1 de uma glicose ligada ao carbono 4 de outra glicose, né? E pela enzima ramificadora isso muda, né? A ligação passa a ser do carbono 1 de uma glicose com carbono 6 de outra glicose, e assim se forma uma ramificação, tá? E aí as outras unidades vão ser incorporadas normalmente como ligações 1,4-glicosil. Isso acontece, como eu falei, em situações que eu tenho um excesso de glicose. Agora, quando acontece o contrário, ou seja, em um período pós-prandial que eu comi carboidrato, eu consegui fazer glicogênio, né? Mas aí se eu passo um período dormindo, por exemplo, que seja, né, um período em jejum, acontece a quebra desse glicogênio para fornecer glicose para as nossas células, tá? Então, isso acontece, né, principalmente no nosso fígado, que é o que produz a maior quantidade de glicogênio para o corpo, de forma sistêmica, tá? E aí, como que acontece essa quebra? A gente tem o glicogênio lá, né, nas nossas cadeias, agora falando da parte linear, tá? A gente tem o glicogênio, as ligações 1,4-glicosil, tá? Pela ação de uma fosforilase, nós temos, então, né, a incorporação de um grupamento fosfato em uma molécula de glicose, formando, então, glicose 1-fosfato. E pela ação, de novo, agora da fosfoglicomutase, mas fazendo o caminho contrário, eu tenho a conversão dessa molécula de glicose 1-fosfato para glicose 6-fosfato. E vocês sabem que a glicose 6-fosfato pode ser utilizada, né, na glicólise, né? Pode continuar seguindo o caminho pela glicólise, e é isso que acontece no músculo, tá? Então, no músculo, quando eu tenho essa quebra aqui de glicogênio, eu tenho a liberação de glicose 6-fosfato, o músculo utiliza essa glicose 6-fosfato para continuar seguindo a glicólise. Ou seja, o músculo não contribui para a glicemia sistêmica a partir da sua quebra de glicogênio. Então, o músculo, a gente gosta de falar, né, para ficar mais claro, que é um tecido, entre aspas, egoísta, tá? Que ele tem o glicogênio, ele produz o glicogênio, mas ele não dá para ninguém. Ele pega aquelas moléculas de glicose que estavam presentes no glicogênio e utiliza, né, para continuar seguindo o caminho dele, seja para a formação de ATP via somente glicólise e depois vai para a fermentação lática, ou via fosforilação oxidativa, tá? Mas em outros tecidos, tá? Por exemplo, o fígado e rim, principalmente o fígado, a gente tem a conversão dessa glicose 6-fosfato em glicose. Tá? E aí lembram que eu falei para vocês
que se eu tenho glicose 6-fosfato, essa molécula não sai da célula. Mas se eu tenho a conversão dessa glicose 6-fosfato em glicose, somente glicose, essa glicose pode sim sair da célula, né, e nesse caso ir para a corrente sanguínea para que outros tecidos utilizem essa glicose. Tá? É isso aqui no caso das ligações 1,4. E quando eu tenho ligações 1,6 é ainda mais simples, tá? Que a enzima desramificadora vai converter direto esses monômeros de glicose em glicose, vai converter esses dímeros, né, e polissacarídeos de glicose em glicose somente, né, no monômero, e aí essa glicose vai poder ser utilizada, né, vai poder sair da célula, né, e ir para a corrente sanguínea. Isso é sempre falando em fígado e em rim. Com relação à importância de se ter essas enzimas, a gente tem duas doenças conhecidas do metabolismo de glicogênio. Tá? Uma acomete o fígado e a outra acomete o músculo. Tá? Qual que é a diferença entre elas? A primeira é a doença de von Dierck, que eu não sei se fala assim, tá? Eu sempre falo assim, mas não sei se essa é a pronúncia correta. Tá? E a gente fala que é uma glicogenose. Por que glicogenose? Porque é uma doença relacionada ao metabolismo de glicogênio. Então, essa doença acontece em pessoas que têm uma deficiência de glicose 6-fosfatase. Tá? E aí a gente vai lembrar aqui que essa glicose 6-fosfatase é a enzima necessária para converter glicose 6-fosfato em glicose. Ou seja, as pessoas que são acometidas por essa doença não conseguem manter a glicemia a partir do glicogênio armazenado no fígado e no rim. Tá? Então, o fígado e o rim dessas pessoas não vão ser eficientes, né, em manter a glicemia, em fornecer glicose para outras células, tá? Porque elas vão ter, sim, vai formar o glicogênio, elas vão conseguir quebrar em glicose 1-fosfato, elas vão conseguir converter em glicose 6-fosfato, mas elas não vão conseguir converter em glicose. Então, fica com glicose 6-fosfato dentro do fígado e do rim, e esses tecidos, assim como o músculo, acabam se tornando, então, tecidos egoístas, que só vão poder utilizar aquela glicose ali dentro das suas próprias células, tá? Então, aqui a gente tem os sintomas, né, dessa doença: retardo de crescimento, hepatomegalia e renomegalia. Aqui, muito importante, hipoglicemia, né, porque essas pessoas dormindo, a gente não faz nada, a gente não come dormindo, né? Então, o nosso corpo faz isso pra gente. Então, a nossa glicemia é mantida constante mesmo com a gente sem comer durante o nosso sono. Né? Essas pessoas, durante o sono, não têm essa manutenção da glicemia pela degradação de glicogênio das células nos hepatócitos e nos rins. Tá? Então, por isso elas acabam tendo hipoglicemia. Tá? E não responde à adrenalina ou glucagon, porque esses hormônios também estimulam a quebra de glicogênio. Então, na verdade, eles vão estimular, né, a quebra de glicogênio, mas de qualquer modo a glicose não vai estar disponível para ser utilizada por outras células. Tá? E aí aqui hipoglicemia, que pode causar crises convulsivas. Pode acontecer morte precoce por conta de infecções intercorrentes, justamente por conta da questão da hipoglicemia também. E aqui a gente tem uma histologia do fígado e a gente consegue ver os grânulozinhos aqui de glicogênio, tá? Então, essas pessoas têm glicogênio, elas formam glicogênio, mas elas não conseguem utilizar da maneira fisiológica, tá? E a doença de McArdle, que é também uma glicogenose, aqui a gente chama de tipo 5. E no caso dessa doença, é uma deficiência de fosforilase, tá? Em fibras musculares energéticas. Aqui a fosforilase, só lembrando vocês, né, é a enzima que converte glicogênio em glicose 1-fosfato. Ou seja, no caso da doença de McArdle, essas pessoas que são acometidas por essa patologia não conseguem nem utilizar o glicogênio, tá, presente no músculo ali. Então, elas nem conseguem converter o glicogênio em glicose 1-fosfato, tá? Aqui tem um gráficozinho que eu acho muito legal para a gente entender, né? Aqui a gente tem no eixo Y
a produção de lactato. Então, é normal que se tenha produção de lactato durante o exercício, principalmente quando são exercícios anaeróbicos. Então, quando a gente tem o exercício de uma pessoa normal, né, fazendo exercício, sem a doença, a gente tem um pico de produção de lactato e depois esse lactato vai sendo degradado, né, no sangue. Agora, quando a gente tem uma pessoa que tem essa doença de McArdle, ela não faz, ela nem consegue produzir o lactato da mesma forma que uma pessoa sem a doença. Por quê? Porque ela não tem nem a glicose 6-fosfato, ela não tem nem a glicose 6-fosfato suficiente, né, da quebra de glicogênio ali, que acontece, né, dentro da normalidade, para a produção de ATP via glicólise e para a produção de lactato. Então, acaba que essa produção de lactato nem acontece, já que o glicogênio para o músculo é tão importante para a manutenção, né, do metabolismo energético mesmo, principalmente em condições anaeróbicas, tá? Então, aqui, essa doença não causa nenhum problema grave, né? Não é bem diferente da doença de Von Erck, que pode causar até a morte, né? Então, essa doença não causa nenhum grande problema sistêmico, já que ela comete as células musculares. Então, a gente tem aqui a histologia, né? Uma histologia aqui de uma pessoa normal e a histologia de uma pessoa com essa doença. Então, aqui a gente pode ver uma grande quantidade de grânulos de glicogênio, porque essas pessoas não conseguem utilizar esses grânulos, né, de forma alguma. Então, eles acabam se acumulando, né, dentro dessas células musculares. Tá? Então, elas têm câimbras quando fazem exercício, porque elas não conseguem obter energia, né, a partir da glicose que vinha do glicogênio. Então, mas no geral é uma doença controlável. Tá? Então, o que a pessoa normalmente faz para contornar isso? Ela está sempre, durante o exercício físico, ela está sempre se alimentando com uma fonte de açúcar, seja aqueles isotônicos que tem que conter glicose, no caso, né, deles, no caso dessas pessoas. Mas, basicamente, é uma doença que é super tranquilo de se levar. Tá? Não dá para a pessoa ser um atleta de alta performance, obviamente, né? Mas, no geral, é uma doença bem tranquila de se levar. Então, pessoal, é isso que eu queria falar com vocês hoje. Eu espero realmente que vocês tenham gostado da aula, que vocês tenham entendido. Né? Novamente, me coloco à disposição para tirar todas as dúvidas de vocês. Tá? Vocês também têm monitoria, então isso também vai ajudar bastante. E qualquer coisa, vocês podem entrar em contato por e-mail e eu estou à disposição de vocês. Tá? Então, até a próxima aula.